Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, ontem nós iniciamos a leitura do profeta Ezequiel. Eu e a Rafa te convidamos a acompanhar conosco a leitura deste novo livro que nós iniciamos ontem, meditando na palavra de Deus a cada manhã. Nesse breve tempo que temos juntos aqui, nós sempre oramos pedindo ao Espírito Santo entendimento, especialmente na leitura de Ezequiel, um livro que parece um pouco confuso, de difícil entendimento, mas na verdade nos revela detalhes do caráter de Deus e o cuidado dele para com o seu povo. Ontem nós vimos sobre a primeira visão que Ezequiel teve, você pode assistir ou acessar essa meditação, e hoje nós vamos ver o chamado de Ezequiel. O Senhor o chamou, lhe deu visões e palavras de juízo para o povo de Israel e as nações ao redor, na primeira parte desse livro, que nós vamos ver até o capítulo 33. Depois desse livro tem uma segunda sessão, do capítulo 34 até o 48, em que Ezequiel declara palavras de esperança, salvação e reconciliação com Deus para o povo de Israel, para todas as nações e para toda a criação, na verdade. Assim como era no Jardim do Éden, um estado de inocência, de comunhão plena com Deus, não apenas para o homem, mas para toda a criação. É um livro lindo, cheio de ilustrações e de simbolismos, e nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para juntos meditarmos e recebermos revelações novas de quem Deus é e como Ele cuida bem de nós e das nossas famílias. Hoje nós vamos ver também no chamado de Ezequiel, quando Deus chama e envia um profeta. As pessoas podem gostar ou não gostar dele, gostar ou não gostar da mensagem. As pessoas podem decidir obedecer ou não, mas ninguém tem dúvida de que um profeta falou no nome do Senhor, porque as palavras de Deus são convincentes, são inquestionáveis. Nós acabamos de ler o profeta Jeremias e vimos como, apesar do povo não gostar da mensagem de Jeremias, reis chamavam Jeremias para tomar conselho e para ouvir a palavra do Senhor, porque quando um profeta fala no nome do Senhor, é sabido que houve revelação, houve uma voz de Deus. Cabe a nós escolher se nós vamos obedecer ou não. E é claro, a nossa escolha é obedecer, e conhecendo as Escrituras podemos conhecer mais e mais da voz e da pessoa do nosso Deus. Amém. Então medite conosco. Hoje vamos ler 2 capítulos curtos, Ezequiel 2 e 3, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para que abra o nosso entendimento, que nós possamos ter. Essa é uma oração sempre que eu e o Tiago fazemos. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque a realidade da palavra de Deus é tão linda, mas muitas vezes nós não temos esse acesso que só é dado através da revelação que vem pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos orar, vamos começar esse tempo devocional aqui juntos e que Deus possa falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse novo dia. Obrigado, Pai, por essa nova manhã, que as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser atento para ouvir as Tuas palavras e que o Senhor possa nos dar entendimento, abrir os nossos olhos, Pai, os nossos ouvidos para receber o que o Senhor tem para nós hoje. Nós entregamos todo esse momento, Pai, devocional diante de Ti, pedimos a Tua bênção, a Tua unção, o Teu fluir, Pai, a revelação de quem o Senhor é sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então, Ezequiel capítulo 2 começa dizendo assim: Ele me disse, o próprio Senhor, que Ezequiel viu sobre um alto trono, sobre os querubins, sobre as rodas que se moviam. O Senhor disse a Ezequiel: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem de suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los.
Embora seja uma nação rebelde, você lhe falará as minhas palavras, quer ouçam ou que deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Então nós vemos que nessa fala do Senhor ele repete várias vezes: não tenha medo. E o não temas, o não tenha medo é algo que está tão contido na palavra de Deus. Ele repete várias vezes a nós: não tenha medo, pois eu estou contigo. Sim. Então que nós possamos receber essa palavra. Amém. Também. Assim seja. Especialmente em relação a homens, Deus está dizendo para Ezequiel não temer os homens, não tomar decisões baseadas naquilo que os homens vão gostar ou não gostar. Dizem que esse não temos está na Bíblia 365 vezes, uma vez para cada dia do ano. Isso não é verdade, nunca contei quantas vezes está, mas eu creio que seja mais do que isso. O fato é que as Escrituras dizem e reafirmam várias vezes: não tenha medo. É uma ordem, é um comando que Deus nos dá, porque Ele sabe que nós podemos obedecer e confiar nele sem temer, especialmente não tomarmos decisões baseado naquilo que os homens vão pensar ou achar de nós. Ezequiel diz no verso 9 para concluir: então olhei e vi a mão de alguém estendida a mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Observe a semelhança com o Apocalipse de João. Ezequiel 3, ele diz: o Senhor me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Aqui já simbolizando que Ezequiel se encheu tanto da palavra de Deus que a trouxe não apenas à sua boca, mas essa palavra estava dentro dele, no seu coração, no seu interior. Ezequiel foi um jovem sacerdote que amou a palavra de Deus, foi fiel no seu chamado, e por isso nós temos tanto a aprender com ele. Verso 4, Ezequiel 3, verso 4. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não consegue entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a perdeneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. E o Senhor continuou: filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Amém. Eu ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando uma nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel-Abibe, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar palavras para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você o advertir,
e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Olha o peso da responsabilidade que Deus está colocando sobre Ezequiel. Mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá graça. Tamanho amor de Deus pela nação de Israel, que Deus está insistindo com Ezequiel: você deve falar cada uma das minhas palavras com uma advertência. O objetivo do Senhor é trazer o seu povo de volta a um relacionamento pessoal com Ele. E continua: da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim e ele me disse: levante-se e vá para a planície e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Aqui se referindo à leitura que fizemos ontem em Ezequiel capítulo 1. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse: vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do seu povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Então Ezequiel é chamado nesses 2 capítulos a declarar: assim diz o soberano, o Senhor, e declarar as palavras de Deus, não apenas com as suas palavras, o que é tão importante, mas também com as suas atitudes, com atos proféticos que Ezequiel vai realizar, como nós vamos ler nos próximos dias, com a sua família, com a sua vida, com objetos que ele vai usar para claramente ilustrar a mensagem de Deus ao povo de Israel e Judá, aos seus compatriotas. Diferente de outros profetas, como Jeremias, que foi enviado a Israel e também a outras nações. Diferente de Jonas, por exemplo, que foi enviado a um povo gentio, a um povo que não era israelita. Ezequiel tem um chamado específico para os judeus que estavam exilados na Babilônia e também em Judá, como os seus próprios compatriotas. Então nós refletimos nesse capítulo como Deus tem para cada um de nós um chamado e um dom específico. Nós não devemos de forma alguma querer nos comparar com outros ou realizar um ministério que parece com o de outros, porque para cada um Deus tem um chamado e orientações específicas. Sim. Cabe a nós estarmos fiéis ao Senhor, como Ezequiel foi fiel ao seu chamado. E uma vez que nós ouvimos uma palavra do Senhor, porque Deus ainda envia os seus apóstolos, os seus profetas, e Deus ainda fala conosco, o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele fala conosco e cabe a nós conhecermos as Escrituras Sagradas, conhecermos o Senhor, para saber se quando um profeta está falando, aquilo está confirmando uma palavra de Deus que já está no nosso coração, ou se aquela palavra não combina com as Escrituras e possa ser ignorada. Mas quando Deus envia o seu profeta e fala, não há dúvida de que uma voz de Deus está sendo revelada, porque quando Deus envia o seu profeta, essa voz vem com um ímpeto, vem com um poder que é inquestionável. Deus está falando, há sabedoria, há revelação de Deus nessas palavras. Nós somos orientados pelas Escrituras, no chamado Novo Testamento, a não julgarmos o profeta e avaliar se a vida daquela pessoa é digna da minha atenção ou não. Será que esse profeta está vivendo uma vida justa, uma vida realmente muito espiritual? Não. A Bíblia nos orienta a não julgar as pessoas, mas julgarmos as palavras. Sim. E a única maneira que nós temos de julgar as palavras de profecias é conhecendo profundamente a palavra de Deus. Por isso, como nós fizemos ontem, hoje eu e a Rafa queremos agora orar com você, pela sua família, e te convidamos a acompanhar conosco a leitura desse livro que estamos iniciando hoje. Quando nós lemos, além do famoso Salmo 23, além dos evangelhos, quando nós tomamos a coragem de ler os profetas, essas
escrituras que parecem às vezes de difícil entendimento, confusas, nós pedimos ao Espírito Santo revelação e vamos fundo na palavra de Deus, nós vamos conhecer traços, detalhes do caráter de Deus e do cuidado dele para conosco como nunca experimentamos antes. É isso que nós queremos para nossa família e para a sua família também. Né? Sim. E Deus, ele é tão grande e imensurável para nós sabermos as diversas formas que Deus pode se revelar a nós. Então, a cada uma das escrituras que são tão preciosas, tem mensagens específicas e mensagens das diferentes características da forma que Deus fala conosco, fala com o seu povo. E nós podemos ver aqui que foi repetido tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, Deus falando, não temas. Então, talvez essa palavra é para você hoje, de não temas. Para mim, enquanto eu estava aqui lendo naquele capítulo, acho que foram 3 vezes no capítulo 2 que repetidamente foi falando, não temas. Aquilo foi algo para mim falando, Rafa, não temas no dia de hoje. Hoje talvez eu tenha alguns desafios que eu vou precisar pensar. Eu não preciso temer, porque o meu Deus está comigo. Amém. Então, talvez isso é para você também, que talvez vai precisar, algo novo está acontecendo hoje, algo diferente, você precisa da sabedoria do Senhor. Então, nós precisamos saber que o nosso Deus é esse, que sabe, nos conhece, conhece o nosso coração. Ele mesmo estava pedindo para Ezequiel ir a um povo que ele sabia como o povo estava, com o coração rebelde e obstinado. Eu achei interessante também que ele fala, se fosse um povo de língua estranha, se fosse um povo que não fosse o povo de Israel, eles iriam aceitar a sua mensagem. Então Deus conhece também como está o nosso coração no dia de hoje e que nós não endureçamos o nosso coração ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Assim seja. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração agora, como eu e a Rafa podemos orar por você. Vamos juntos apresentar nossos motivos de oração ao Senhor. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Deus que se importa com cada um, aquele de coração quebrantado, como a sua palavra diz, claramente que o Senhor não pode resistir, mas também aquele de coração rebelde, endurecido, a quem o Senhor envia a sua palavra, a quem o Senhor adverte e chama de volta aos seus caminhos. Obrigado pelo seu grande amor leal, meu Pai. Obrigado pelo alto preço que o Senhor Jesus pagou na cruz em favor de cada um de nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos revela o teu coração e nos faz lembrar das palavras de Jesus. Obrigado, Espírito de Deus, por nos revelar quem Deus é. Amém, e trabalhar Senhor, em nossos corações, completar em nós a obra que o Senhor já tem iniciado. Amém, nós apresentamos ao Senhor cada pessoa que está agora conectada conosco, orando, apresentando ao Senhor a sua família, as suas causas, essa nova semana que iniciamos hoje, e cada assunto de acordo com a necessidade de cada um. Eu e Rafa concordamos em fé, te pedindo que o Senhor responda, Pai, realize verdadeiros milagres, traga paz, traga as provisões necessárias, traga a sabedoria necessária para as decisões que temos diante de nós, nesse dia de hoje e no futuro, e revela-nos as tuas palavras. Nós continuamos te pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, nos livrando de toda ilusão e engano, nos dê, Pai, percepção da realidade, nos ajude a enxergarmos a realidade ao nosso redor de acordo com a sua perspectiva. Abra também os nossos ouvidos, tirando todo orgulho, toda soberba das nossas vidas. Nos dê ouvidos para ouvirmos, Pai, os conselhos de sabedoria e conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. E nos dê um coração, Pai, humilde para ouvir o Senhor e a cada dia te conhecer mais e mais. Amém, entregamos ao Senhor a nossa família, cada nome, cada motivo de oração agora apresentado ao Senhor. Toma teu cargo, a nossa causa, ó Pai, e cuida das nossas vidas e das nossas famílias. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco, recebemos a tua palavra com gratidão e oramos com fé. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, toda essa semana. Um abraço aí para a irmã Alejandra, que eu vi que está aí com a gente. Todos vocês que estão online, talvez não deu para a gente ler o nome, seu nome, ou que estará ao longo desse dia. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana. E vamos continuar juntos. Que conhecendo mais de Deus, conhecendo mais da palavra do Senhor. Assim seja. Eu e a Rafa retornamos para o horário original dessa live, às 6 horas da manhã, no horário central dos Estados Unidos, que corresponde a 8 horas da manhã, horário de Brasília. Te convidamos a participar conosco dessa leitura do novo livro do profeta Ezequiel e te agradecemos por compartilhar também esse conteúdo com alguém de quem você se lembra agora. Deus abençoe muito a sua semana, nós amamos vocês. Um abraço.